Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que vocês também estejam ótimos. Vamos lá, primeira aula da semana de matemática, né? Claro, primeira aula de matemática da semana. Hoje nós temos, então, geografia ainda em inglês, né? Então, vamos começar pela aula de matemática. Você vai pegar o seu livro de matemática e vai abrir na página 125. Nós vamos falar sobre simetria na página 125 e depois, página 128 e 129, nós vamos falar sobre perímetro, tá? Vamos entender o que é simetria e depois o que é perímetro. Vamos lá? Vamos começar. Preparar aqui meu slide. Só um minuto. Pronto, já está aparecendo, falta só aumentar aqui. Então, simetria e perímetro, o que será que isso significa, né? Quem já abriu o livro aí na página 125, tem o seguinte: uma figura é considerada simétrica se podemos dividi-las em partes que elas se coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Aí vocês estão vendo essas três figuras aqui, ó. Se você fizer dobrá-las ao meio aqui, ó, esse lado aqui vai ser exatamente igual a esse aqui. Se você pegar o dado do mesmo jeito, ó, o desenho de um dado, e você dobrá-lo no meio, esse lado vai ser exatamente igual a esse. E essa planta aqui, essa folha, esse galho aqui, ó. Se você dividi-la no meio, dobrá-la, esse lado vai ser exatamente igual ao outro. As figuras acima foram divididas em duas partes iguais por uma reta, que chamamos de eixo de simetria. Essa divisão, esse traço, esse tracejado aí no meio, ele tem um nome, ele é chamado de eixo de simetria. E esse eixo tem a função de dividir a figura em partes exatamente iguais, que podem ser sobrepostas, ao menos na imaginação. Você pode fazer, né, assim, ó, sobrepostas. As figuras que têm eixo de simetria são chamadas de figuras simétricas, e as que não têm simetria são chamadas de assimétricas. E nós temos aqui, ó, uma figura assimétrica. Se você passar o eixo aqui no meio, ó, passar o tracejado, o eixo de simetria, esse lado aqui, ó, vai ser de um jeito, esse lado aqui vai ser do outro. Se passar assim, ó, de forma horizontal, o eixo, essa parte de cima vai ser de um jeito e essa de baixo vai ser de outro. O que não acontece com essa aqui vai ser uma figura simétrica. Por quê? Uma figura simétrica? Porque esse eixo aqui, tá vendo? Ele foi colocado um eixo na forma horizontal, aqui na forma vertical, ó. E aqui na forma horizontal. Então, essa parte aqui, ela vai ser exatamente igual a essa parte aqui. Certo. O nosso livro só tem essa página de explicação, mas a tia trouxe aqui algumas curiosidades para falar para vocês sobre a simetria. O que é simetria? Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, que é o nosso caso aqui, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, é claro, na arquitetura também. Então os futuros arquitetos aí já sabem que vão utilizar muito a simetria. O termo simetria vem do grego sim, que é junto, metron, medida, ou a qualidade do que tem a mesma medida, né? Sendo assim, se um elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, ele é considerado simétrico. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo ou mesmo depois de uma transformação como reflexão ou rotação.
O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elemento simétrico são as figuras geométricas, tá? Então, nós temos a figura simétrica aí, ó, o quadrado, que onde você passar o eixo, se você passar, né, na horizontal, na vertical, na diagonal, todo jeito que você passar o eixo, ele vai dar os lados iguais, o círculo do mesmo jeito. Agora, o triângulo, né, o triângulo, claro que só na forma vertical. Passando o eixo na vertical, esse lado vai ser igual a esse. E a figura não simétrica, isso aqui, ó, não adianta passar nenhum eixo, porque ele não vai ter lados iguais. E esse aqui é o eixo da simetria, que pode ser desenhado ou imaginado, né? Na biologia, a simetria consiste na correspondência ideal do corpo de uma planta ou animal em relação a um centro, um eixo ou um plano. Dessa forma, os órgãos ou partes envolvidas são distribuídos em uma determinada ordem. O famoso desenho O Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, mostra esse conceito de simetria no corpo humano. Aí nós estamos falando aqui da simetria na biologia, tá, gente? Não é na matemática, não. Na matemática, nós vimos agora um antes, né? Que foi isso aqui, ó, as figuras geométricas. Mas nós vamos ver agora essa figura que vocês já conhecem, né? Uma figura muito conhecida. Ela está falando, é uma simetria na biologia. Agora que você já sabe o que é simetria e onde ela está presente, vamos falar sobre seus tipos, certo? É mais uma forma de curiosidade, tá, meus amores? Não necessariamente você precisa decorar isso aqui, é mais uma forma para que você curiosamente aprenda, tá? Elas variam, os tipos de simetria variam de acordo com o eixo da simetria. Veja quais são. Nós temos a simetria reflexiva. Na simetria reflexiva, também conhecida como de espelho ou axial, é uma linha que passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se fosse um reflexo da outra, como se estivesse olhando no espelho. Então, essa se chama simetria reflexiva. Olha aqui, ó, dois desenhos simétricos. Se eu passar o eixo aqui, ó, vai parecer que um lado está olhando o outro pelo espelho, ó. Aqui nessa figura também, certo? Essa é a simetria reflexiva. A simetria reflexiva aparece na natureza também, quando observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Repare essas imagens que eu vou passar agora. Olha que beleza, olha que equilíbrio. Essa é a simetria reflexiva, ó. Aqui, ó. Aqui, quando ela se reflete na água, aqui, ó, fica como se fosse o eixo bem aqui. Olha que linda essa imagem. E aqui do mesmo jeito, ó. Ó o eixo aqui. E esse lado fica exatamente igual a esse, ó. Né? Essa é a simetria reflexiva na natureza. Nós temos a simetria bilateral. Tia, eu preciso decorar esses nomes? Não, gente. É uma forma de matar a curiosidade. São só algumas curiosidades para você que gosta, né? De estar atenado com a vida. Na simetria bilateral, conhecida também como real, o eixo de simetria divide o elemento ou corpo em duas partes iguais. É o tipo de simetria usado na biologia para classificar os seres vivos. Por exemplo, nós, seres humanos. Olha aí, ó. Então, essa é a simetria na biologia. Olha aqui, ó. Certo? Tem a simetria radial. A simetria radial também é utilizada na biologia. Só que nessa classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividido em várias partes, distribuído em torno de um eixo longitudinal. A estrela marinha é um exemplo de ser vivo com simetria radial. Então, ó, ela, ó, o eixo dela, certo? Então, esse lado vai ser igual às estrelas
essas estrelas, né, elas têm a simetria radial, tá? Todas elas, a maioria delas. Simetria rotacional. A simetria rotacional ou central acontece se ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela ficar exatamente como na posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Então, isso também acontece com o peão, né, gente? A gente rodar ele, ele vai ficar, um lado vai ficar exatamente igual ao outro. Veja esse exemplo, a figura continua com o mesmo formato, independente da sua posição em uma volta. Como eu disse, o peão também, independente da volta que ele tá, ele vai ficando da mesma forma. A simetria na arquitetura, vamos ver como que é a simetria na arquitetura. A simetria na arquitetura passa uma sensação de segurança e estabilidade, além de criar um senso de proporção. Ela começou a marcar presença na Grécia Antiga com a criação da proporção áurea. A simetria surge com uma tentativa de explicar e reproduzir a beleza ideal por meio de racionalidade dos números. O Templo de Partenon, uma das obras mais famosas da arquitetura, que é essa que está aqui ao lado, né, gente? Da arquitetura grega, deixa claro como a perfeita simetria era uma preocupação nas construções erguidas mesmo naquele período, viu? Naquele período, ó, já tinha preocupação de ter essa harmonia, essa simetria, certo? E aí, quanto às atividades de simetria, elas estão na página 126 e 127, ok? Então, vocês vão realizar, então, atividades na página 126 e 127 de acordo com a simetria. É claro que não vai falar da simetria na arquitetura, claro que não vai falar da simetria na biologia, que foi só curiosidade, né? Vai falar na simetria na matemática, tá? Certo? Nós vamos falar dessa simetria aí. Essa parte é mais a curiosidade. Vamos colocar agora lá na página 128, que está falando sobre perímetro. Olha aí, ó, abra seu livro, página 128. Vamos falar perímetro. O que é perímetro? Em uma das salas do museu, havia uma moldura sem tela. Olha aí, ó, a ilustração. É uma moldura sem tela. Os alunos ficaram impressionados com o tamanho da moldura, cuja tela estava sendo restaurada. Não tinha tela, não tinha uma pintura aqui, porque eles tinham tirado para restaurar. Mas olha o tamanho dessa moldura. Era grande, muito grande. A guia disse que as medidas da moldura são 15 metros por 2,66. E a tela que estava sendo restaurada chamava-se Vistas do Brasil, pintadas por Jean-Julien Thiel, em 1829. A guia disse ainda que é importante saber o perímetro de todo o quadro que chega no museu. Então, Vicente perguntou, o que é perímetro? Então, era importante saber o perímetro de todos esses quadros que chegassem no museu. Mas o que é perímetro? Boa pergunta, né? Que o Vicente fez. Veja a explicação da guia. Perímetro de um polígono, porque aquele quadro é um polígono, né? É a soma das medidas dos lados do polígono, né? Então, a medida desse lado, com esse lado, com esse outro lado aqui, com esse lado aqui. Essas medidas, a soma dessas medidas é que vão dar o perímetro. Vamos ver, por exemplo, o perímetro do retângulo. Eu tenho aqui 1 centímetro, eu tenho aqui 3 centímetros, eu tenho aqui 1 centímetro, claro que é igual a esse, e aqui 3 porque é igual a esse. Então, o que nós vamos fazer nesse perímetro? 3 mais 1, mais 3, mais 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Então, nós temos 8 centímetros. É o perímetro deste retângulo aqui, ó.
Vamos ver aqui o perímetro desse triângulo aqui. Eu tenho 3, 3 e 3. 3 mais 3 mais 3, 9 centímetros. Então, qual é o perímetro desse triângulo aqui que vocês estão vendo? 9 centímetros. O perímetro do quadrado, desse quadrado aqui, né? Não é de todos os quadrados, desses quadrados aqui. 5, 5, 5 e 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 centímetros tem, é o perímetro desse quadrado. E nós temos aqui embaixo, atenção, antes de calcular o perímetro, é preciso reduzir as medidas para a mesma unidade. Isso que diz aí na página 128 e 129, que foi a explicação dela, né, da guia para o Vicente, que perguntou, né? Teve a curiosidade. Gente, as pessoas curiosas, elas aprendem muito mais. É por isso que, de vez em quando, eu trago as curiosidades para vocês. Quanto mais a gente sabe as curiosidades, tem interesse em saber, mais a gente aprende, certo? Então, é isso que diz, que tem sobre perímetro, é isso que nos fala, né, o texto, o livro, sobre o perímetro. Nós temos atividades também, tia? Sim, nós temos atividades também. Atividades na página sobre simetria é na página 126 e 127. Sobre perímetro é nas páginas 130, 131 e 132. Todas essas atividades são atividades fáceis e aproveitem essa facilidade, porque na quinta-feira nós vamos começar divisão. E aí, quem não aprendeu a multiplicação, agora vai ter problema. Por isso eu insisti tanto em falar sobre multiplicação, sobre tabuada, estuda. Teve um que falou assim, tia, eu sonhei com você, falando assim, estuda tabuada. Eu acho que de tanto que eu falei, de tanto que eu pedi, né, mas foi bom, aprendeu. Então, quem não escutou aquela voz da tia falando ali no seu ouvido, quem não escutou essa voz, infelizmente agora vai ter dificuldade. Mas ainda dá tempo. Dá tempo. Vamos, essas atividades aqui são fáceis. Vamos dar uma relembrada aí na multiplicação, que ainda dá tempo falar sobre quando a gente for falar sobre a divisão, tá tudo em paz, tudo bem, tá bom? Certo? Pois pronto, nós temos a atividade aí nessas páginas, 126, 127, 130 a 132, para a gente encerrar esse capítulo, porque na próxima semana na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre divisão. E aí, é claro que não vai ser tão simples como falar sobre simetria e perímetro, que é simples demais essa aula de hoje, né? Por isso que a tia colocou os dois assuntos na mesma aula, porque são assuntos simples, ok? Meus amores, um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula, se preparem, venham com vontade, com fé, né? Que vai dar tudo certo. Então, ficamos por aqui, grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser.